Que honra participar de mais um podcast de sucesso com o Dr. Vitor Kutaiti e um tema que é tão gostoso, mas ao mesmo tempo tão polêmico, né, Dr. Vitor? Eu estou com a Vanessa Rivelli, ela apresenta de maneira brilhante, a gente faz uma super parceria e hoje a gente vai falar, adivinha do quê? De lipofracionada. Por que a gente fala muito disso? Exatamente pelo que a Vô falou, é um tema polêmico. É um tema polêmico, ainda é um tema pouco conhecido, pouca gente sabe, pouca gente conhece, e a função desse podcast é uma só: te informar e te deixar bem claro das vantagens do cuidado pessoal. Quem se cuida tem mais vantagem. E uma excelente forma de se cuidar é fazendo a lipofracionada. Com certeza, é um procedimento completamente seguro, que a gente já falou várias vezes, a gente vai continuar falando, porque gera tanta dúvida, tanta polêmica, então por isso que a gente bate nesse assunto, né, doutor Vitor? Eu gosto muito de falar, sou suspeito para falar, Sim. Eu sou o criador, eu brinco que é meu filho mais velho, porque eu tenho 3 filhos e a lipofracionada veio antes deles. Então, para mim, é como se fosse um filho, uma filha, e a gente cuida muito bem disso. E a gente quer que você entenda exatamente todos os detalhes. Por isso, a gente sempre volta para o básico. O que é a lipofracionada? Vamos explicar. É um procedimento, ele vai explicar melhor que eu, claro, ele é o Dr. Vitor, o cirurgião plástico, feito num ambiente ambulatorial, não é em clínica, não é em consultório. A primeira coisa que precisa ficar muito claro, a lipoaspiração fracionada, ela é um procedimento médico que visa eliminar a gordura. Então, por mais que ela seja simples, por mais que ela seja fácil e por mais que em alguns lugares a comparem a procedimentos estéticos, não tem nada a ver. São coisas absolutamente distintas e a lipofracionada, ela é um procedimento médico. É um procedimento médico resolutivo que vai acabar de uma vez por todas com a sua gordura localizada. Então, se você já tentou esses procedimentos, enzima, criolipólise, massagens, aparelhos, mágica... Adorei. Se você já tentou isso, você perdeu seu tempo, você perdeu seu dinheiro. Sim. E isso é importante. Por quê? Porque esses tratamentos, isso precisa ficar claro. Tá. Eles não eliminam a gordura localizada. Alguns deles até conseguem quebrar amenizar. O tecido, não chega nem a amenizar. Tá. Eles quebram a célula, mas eles não absorvem a gordura. Porque a gordura precisa sair do corpo. Já até aprendi. Exatamente. Tá. Se você não tira a gordura do corpo, tudo que você faz é enganação. Uhum. E tem uma coisa muito interessante. Eu vou tentar não ser muito mediquês, eu odeio mediquês. Mas o tecido celular subcutâneo, que é onde está a gordura localizada, que é esse pneuzinho que você tem, que pula para fora da calça, exatamente. Esse que você pega com os 2 dedos, assim, que a gente chama de pinch test. Isso que você pega chama tecido celular subcutâneo. Tá? Ok. Ele faz parte da pele, é uma das partes da pele, e é ali que está depositada a gordura. Maravilha? Sim. Ele tem uma característica muito interessante, uma característica anatômica. Ele é muito pouco vascularizado e ele é muito pouco inervado. O que significa isso? Vamos traduzir. Chega muito pouco sangue nele e tem muito pouco nervo, ele tem muito pouca sensibilidade. Por quê? Porque ele basicamente tem uma função só, armazenar energia. Que é a gordura que está lá. A gordura que está lá. A gordura que a gente tem no corpo, ela é sobra de energia. Então, você comeu demais, gastou de menos, sobrou energia. Para onde vai? Gordura. Para a gordura. Beleza? O nosso corpo faz isso e faz isso muito bem feito. Que pena. Porque é uma pena hoje. Mas há 10 mil anos atrás, quando o ser humano se consolidou como espécie, se a gente não guardasse energia, a gente morria. Sim, sim. Então sobreviveu aquele ser humano capaz de guardar energia. Ótimo. E a melhor maneira que o nosso corpo achou de guardar energia foi em forma de gordura localizada. Não existe outra maneira. Na verdade, o corpo só guarda energia em forma de gordura. Existe um outro tipo de energia, que é uma energia que o corpo consome muito rápido, que é o glicogênio, que é o carboidrato dentro, que é o açúcar dentro do músculo. Tá. Mas isso a gente gasta muito rápido, isso se troca muito rápido. Então é uma forma de energia, mas é uma forma que o corpo consome muito rápido. A forma que o corpo achou de guardar energia de maneira definitiva, estável e segura é gordura. Tá. Então ele sobrou energia, ele vai depositar gordura. Ok. Maravilha. Então, o corpo leva um tempo para acumular essa gordura
porque tem pouco sangue para chegar esse excesso de energia lá, mas uma vez que chegou, para sair é mais difícil do que para entrar. Por quê? Poxa vida. Porque não tem sangue suficiente para tirar essa gordura. Vou tentar ser mais claro. Imagina que você está fazendo dieta, está fazendo exercício e está consumindo energia. Então você gasta muito mais do que você ganha. Consome, tá. Ok? O teu corpo precisa de energia. Ele vai mobilizar vários recursos para buscar essa energia. Só que essa energia demora para sair de lá, por quê? Porque os vasos sanguíneos são muito fininhos no subcutâneo. Eles são muito estreitos. E aí ele precisa quebrar essa gordura em 2 moléculas. Essa molécula precisa cair na corrente sanguínea e ir para o fígado. Ixi, e aí Maria. virar energia para a célula consumir. Basicamente é isso. Na verdade, ele vira energia no músculo. Tá. Ele tá resumindo, para consumir. gente. Eu tô tentando Pra ser mais gente não claro, falar porque se eu Medicaid. falar de Medicaid aqui vai ficar muito chato e não é Sim. essa a ideia do podcast. E aí, esse processo todo leva muito tempo e pelo fato de ter pouco vaso sanguíneo, ter pouco sangue no subcutâneo, é difícil mobilizar essa energia. Tá. Tá? Então Entendi. o corpo normalmente mobiliza de outras partes. Ok. Beleza? Todos esses tratamentos estéticos que partem do pressuposto que ele vai quebrar a célula, que ele vai quebrar a gordura, que ele vai congelar a célula, ele precisaria ter um vaso sanguíneo bem calibroso, bem espesso, bem abundante, para pegar essa gordura que foi quebrada, levá-la para o fígado disponibilizar em forma de energia. Tá, ok. Como não existe isso, o que acontece na prática? Você até quebra, mas você não metaboliza. E aí a gordura fica ali. Só que essa quebra, ela vem junto com uma inflamação. E essa inflamação promove uma retração. Junto com isso, perde um pouco de água e ela diminui um pouco de volume. Tá. Então você vai lá e faz assim, fiz uma criolipólise, maravilha. Perdi aí ela, 1 centímetro. 1 centímetro, que coisa boa. O que é isso? É água e inflamação. Entendi. A gordura tá lá ainda. Porque Na verdade, deu uma murchada. Deu uma vamos falar murchadinha, assim, exatamente. Né? Ela apertou, não é nem murchar, ela apertou. Tá. Por quê? Porque a inflamação aperta. Só que esse tecido inflamatório, ele leva mais ou menos de 1 a 2 meses para se extinguir. Então, em 2 meses voltou. E aí a gordura que estava em uma célula, ela só mudou de lugar, ela só foi para outra célula. Lugar. Ou seja, Na verdade, ela ficou no mesmo tempo. lugar em outra célula. Você gastou dinheiro, sofreu, gastou tempo e a sua gordura continua lá. Então, só existe um tratamento realmente eficaz quando a gente fala em eliminar gordura localizada. Esse tratamento chama-se lipoaspiração. Tá, Tá? ok. Ou você tira a célula de gordura, ou você tira a gordura dali. Como eu brinco no meu Instagram, se você não me segue ainda, @Dr. Vitor Kutait, é pote cheio. Corpo seco. Exatamente essa é a brincadeira que a gente faz. Ou você enche o pote de gordura, ou você tira a gordura do corpo do paciente, ou essa gordura vai continuar lá. Tudo que você fizer que não tirar a gordura, vai ficar lá. E basicamente só existe um tratamento que tira a gordura. Na verdade existem 2, que é a dermolipectomia, que é tirar a pele e gordura junto, e a lipoaspiração, que não mexe na pele, tira só o tecido celular subcutâneo. Então, quando a gente fala especificamente de tecido celular subcutâneo, especificamente de gordura localizada, o único tratamento eficiente chama-se lipoaspiração. Existem várias técnicas de lipoaspiração. Sim, a gente defende a lipofracionada, que é uma forma de fazer lipo. Tá. Agora vamos falar especificamente da lipofracionada. O que é? Então, eu expliquei já que é uma lipoaspiração. Aquela que todo mundo vê, que dá a chuchada lá. Exatamente. Só que é uma lipoaspiração muito menos traumática, muito mais suave, muito mais light, muito mais respeitosa ao seu organismo. Por quê? Porque ela é uma lipoaspiração feita com anestesia local, onde eu divido o seu corpo por partes e faço uma parte por semana. Ok. Ok? Então, o que é a lipofracionada? É uma lipoaspiração. Igual aquela. Feita com anestesia local, onde eu vou pegar o seu corpo, dividir em partes menores, vou anestesiar localmente apenas, só a pele e a gordura, não vou mexer no músculo, não vou mexer no coração, não vou mexer na consciência, não vou mexer no pulmão, não vou mexer em nada, vou mexer só na gordura. Vou quebrar essa gordura e depois que essa gordura estiver quebrada, eu vou aspirar. E aí, eu vou interromper rapidamente para falar como consumidora, como paciente, como apresentadora.
Ah, mas por que que eu vou fazer a lipofracionada? Eu vou ter trabalho de uma vez a cada semana lá na clínica, vai demorar mais. Porque os benefícios são inúmeros. E é claro que a gente vai explicar aqui, além da segurança, doutor. A gente pode falar em 5 benefícios básicos. Eu acho que tem muito mais que 5, mas os 5 principais. Tá. O primeiro foi esse que você falou, que ele é mais seguro. Então, quando eu faço uma lipo com anestesia local, quando eu quebro a gordura antes de aspirar, e quando eu mantenho o paciente com seus sinais vitais todos preservados, então o coração está normal, o pulmão está normal, o cérebro está normal, eu estou evitando o risco de óbito. A lipofracionada é a única lipoaspiração que não mata paciente. Zero. É zero a chance. Quantos pacientes dá para saber? Mais de 10 mil a gente já fez e nem perto disso, nem tem e nem vai ter. E não é porque o Dr. Vitor é abençoado, sou também, Sim. Mas não é por isso. Não tem risco. Não tem risco. Os riscos de óbito numa lipoaspiração são zero. Basicamente, quando uma pessoa morre fazendo na lipofracionada, basicamente, quando um paciente morre durante uma técnica de lipoaspiração tradicional, ele morreu por 3 causas. Ou ele teve uma perfuração, ou ele teve uma embolia, ou ele teve uma complicação anestésica. Tá. A gente evita esses 3 riscos com a lipofracionada. A gente não corre esses riscos. Por quê? Não existe. Eu só vou anestesiar a pele e gordura, seu músculo, sua face, todos os órgãos abaixo não estão anestesiados, você está acordado, se eu passar perto você sente dor. A gente sente. Então você... É impossível perfurar, é zero. Se eu fechar o olho e vir seco, eu vou perfurar. Não perfura. Zero. Por quê? Porque o paciente não deixa. Antes de chegar no órgão, o paciente já pula da maca, já acordou, já avisou, já mencionou, já sinalizou que está sentindo dor. Por quê? Eu só anestesiei pele e gordura. Se eu passar da gordura, ele sente dor, então é impossível perfurar. Ok? O seu coração e a sua circulação estão normais. É impossível de você ter uma trombose, que é o que provoca embolia, que é o que mata. Então, se o seu coração está normal, se a sua circulação está normal, você está levantando, você está andando, não tem risco de embolia. Tá. E como você está acordado, respirando espontaneamente, você também não tem risco anestésico. Eu só faço anestesia local. Se eu respeitar a dose tóxica do anestésico, eu não tenho esse risco. Vou falar como leiga, hein, gente? Eu não sou médica. O choque anafilático é uma alergia à anestesia. É uma alergia a um medicamento, não só a anestesia, a qualquer medicamento envolvido. Até teve uma história triste, não sei se vocês lembram, talvez não é da sua época. Uma modelo? Não, um cantor de uma banda, a banda chamava LS Jack. Lembra dessa banda? Lembro da banda, mas não lembro o cantor, o vocalista da banda, ele foi fazer uma lipoaspiração e ele teve uma reação alérgica à dipirona. Nossa. Essa reação alérgica foi muito grave. Ele estava num ambiente propício, mas como foi muito rápida, muito grave, não deu muito tempo de mexerem, de fazerem as coisas. E aí ele teve um edema de glote, parou de respirar, teve uma parada cardíaca e tal. E aí teve uma sequela neurológica disso. E até hoje, ele está vivo, ele não faleceu, mas ele tem uma sequela em decorrência desse choque anafilático. Ele teve a um remédio e não a anestesia. Dipirona, que a gente toma toda hora. E ele não sabia e teve essa intercorrência. Na lipofracionada, isso não acontece por 2 motivos. Primeiro, porque a gente não usa medicamento fora o anestésico local. Tá. Segundo, a gente conhece se a pessoa tem ou não reação alérgica ao anestésico local. Então, todo mundo já foi no dentista. Sim. Se você já foi no dentista e não teve problema nenhum, você não vai ter, porque é o mesmo anestésico do dentista. Ah, eu não sabia. É o mesmo anestésico do dentista. E terceiro, na solução anestésica que eu uso, tem o tratamento para o choque anafilático. Ufa! Uau, que legal, né? Quando uma pessoa tem um choque anafilático, ela vai para o pronto-socorro, o primeiro remédio que o médico faz é a adrenalina subcutânea. O que é isso? Ele injeta no subcutâneo a adrenalina, que já faz parte da nossa solução. Por isso que a gente fica tremendo. Exatamente, por isso que dá um tremorzinho, por isso que dá um friozinho, porque na solução anestésica tem adrenalina, que é o tratamento para o choque anafilático. 100% seguro. Não tem risco. Se eu respeitar a quantidade de anestésico que eu posso usar, e todo remédio ou veneno depende da dose, se eu respeitar a dose, eu que vou colocar, eu sei quanto pode pôr, eu vou respeitar a dose, obviamente, a gente não vai ter risco anestésico. Vou aproveitar. Hoje eu estou interrompendo ele, desculpa. Por favor, gente, você está aqui para isso. Ele que faz todas as cirurgias. Todo o processo. Isso, existem muitos médicos que, infelizmente, a gente sabe que deixam na mão de assistente, não menosprezando ninguém, todo mundo pode aprender.
mas o Dr. Vitor que faz, que E eu põe a faço mão na questão massa. disso. Por quê? Porque é a minha paciente. É a clínica dele. E você vai fazer o tempo todo com a gente. Então, quando a gente respeita todo o processo, o risco de óbito é zero. Então, esse é o primeiro ponto das vantagens que a gente estava falando. O segundo ponto que eu adoro, Qual? e eu adoro tecnicamente, porque isso facilita muito a minha vida, me ajuda muito a acalmar o meu leão do perfeccionismo. Eu tenho um leão perfeccionista aqui dentro, que ele fica o tempo todo rugindo. Se eu não acalmo ele, ele me engole. E uma das coisas que faz a gente ter um resultado melhor na lipofracionada, faz a lipo ser melhor, é o fato de conseguir ver o paciente de pé. Ai, gente, isso é sensacional. Quando você está deitada, você é de um jeito. A gordura some. Quando você está em pé, você está de outro. Eu sempre faço essa brincadeira, acho que eu até Da já fiz praia. aqui. Da praia, a Vanessa já até conhece. A Vanessa me conhece há tanto tempo que ela nem minhas piadas fazem graça mais para ela. Tá na praia, vai passar o bonitão, deita, estica. Prende a agora respiração. Passou, ufa, agora eu posso sentar para não passar vergonha dos pneuzinhos pular para fora. Quando você faz uma lipoaspiração tradicional, você está o tempo todo deitado, você está anestesiada, você está dormindo, você está apagada, você é um pedaço de carne ali em cima da mesa. Sim. Quando você faz a lipofracionada, eu consigo, durante a cirurgia, visualizar aquilo que eu estou fazendo. Você é testemunha. Sim, A eu gente sou coloca, paciente. Para quem não sabe, eu sou paciente do a Dr. gente Vitor. coloca o paciente de pé várias vezes. E a gente fica em pé numa Mas boa. várias vezes. Não é uma, não é duas, Levanta, não é três. vira de mexe, novo. abre a perna, fecha a perna, volta, senta, deita, vai, levanta, abre o braço, fecha o braço, senta, vai. Vira aqui, vira ali, volta descilando. No meu centro cirúrgico tem uma luz que vem de cima. Pô, peraí, vira mais pra cá, vira mais pra Aquela lá. que mostra tudo. Exatamente para ver tudo. E a gente só termina a cirurgia quando a gente tem certeza, ou imagina ter certeza, porque tem a infiltração, então pode acontecer de um retoquinho, faz parte da cirurgia, Parte, né? que acabou. Isso, o meu leão do perfeccionismo se acalma. Toda noite ele vai dormir calminho, calminho. Por quê? Porque eu vi o que eu fiz. E isso é muito legal na E a lipofracionada. satisfação do médico também conta muito, não só do paciente. O médico também fica extremamente satisfeito com o trabalho dele e com a satisfação do paciente. Com aquilo que a gente entregou, né, Van? Porque Sim. a gente está ali, a gente está dedicado ao paciente. Isso é muito importante de falar. Todo cirurgião ético, correto, infelizmente tem uns que não são, mas a maioria é. A maioria é correta. E a maioria quer entregar aquilo que se propôs. Sim. Então ele quer entregar o melhor. E na lipofracionada eu consigo ter certeza que eu entreguei o meu melhor. Eu literalmente, entrega. quando eu tiro a luva, Missão cumprida. é o que eu tinha para fazer, foi o melhor que eu pude fazer, foi o melhor que eu tinha para fazer e foi a gordura localizada toda embora. Por isso que a gente brinca que na lipofracionada o pote é cheio sempre. Por quê? Porque a gente entrega tudo. Por quê? Porque a gente vê o paciente de pé. Sim. Então, a gente literalmente consegue ver o que a gente está fazendo. Outra vantagem da lipo que eu adoro, que é a quantidade. Gente, outro dia eu tava vendo um story lá que o Dr. Vitor fez. Ele tirou só do abdômen quantos litros? 6 litros. 6 litros. Pega 6 litros para você ter uma ideia. 3 na sua garrafas cabeça. PET de refrigerante. Só do abdômen Só de da um barriga. rapaz. Era um paciente que estava acima do peso e que, por sorte, tinha gordura localizada. Esse paciente específico até me surpreendeu, sabe? Porque quando eu examinei, eu achei que ele tinha um pouco de gordura visceral. Eu achei que ele tinha gordura dentro da barriga, que é uma gordura que a lipo não trata. Não mexe. Mas aí a gente começou a fazer a lipo, começou, e eu fui vendo que o degrau estava alto demais. Eu falei, meu Deus, esse cara só tem gordura subcutânea, não tem nada de visceral. E eu fui lipando. Foi De saindo. repente, Van, ficou 4 dedos, assim, da área que eu lipei para a área que eu não lipei. Era uma parede, literalmente, Meu assim. Deus. E eu fui tirando. E como na lipofracionada eu posso tirar toda a gordura Sim. independente, esse paciente ele pesava 120 quilos e eu posso tirar por sessão até 5%, ou seja, 6 litros, é absolutamente dentro do que ele podia tirar para aquela ok, área. né? E eu fui tirando. Quando eu vi, ele não tinha nada de visceral. Ele literalmente ficou chapado. Reto. Chapado. Nem ele acreditou. Nem ele acreditou. E o mais interessante, né? Quando a gente tira toda a gordura, a pele acomoda de uma maneira, até aquela dobrinha que fica ali na marca da calça, sabe? Que fica um degrauzinho, que até parece flacidez, mas não é, só gordura mesmo. Zerou. Ele ficou literalmente chapado. E isso,
A gente consegue por quê? Porque como eu não tenho limite de quantidade, eu vou tirar até 5% do peso e numa área, por maior que seja, não tem 5%, chega ali no máximo a 4,5%, estourando 5%, que foi o caso desse paciente, eu consigo tirar toda a gordura. Então, eu consigo garantir que na lipo fracionada eu tiro toda a gordura. Por isso que a gente brinca, a lipo fracionada é pote cheio e corpo seco. Por quê? Porque vai sair tudo. E fica mesmo, gente. Quanto vai sair? Isso é uma pergunta que me fazem. Eu até abro caixinhas de perguntas. Doutor, quanto sai? Tudo. Gente, sai tudo mesmo. Você fica tudo. Seca, zerada. Por quê? Porque na lipo fracionada eu não tenho preocupação com o limite. Ah, eu estou acima do peso. Pode fazer? Pode. Ah, eu estou abaixo do peso. Pode fazer? Pode. Ah, eu estou no peso. Pode fazer? Pode. Por quê? Porque eu posso tirar mais de 5% do seu peso. Porque eu vou dividir em partes e cada vez que você vem eu tiro tudo. Então, isso é muito comum acontecer. O paciente vai procurar um médico que não faz lipo fracionada e ele manda ela emagrecer 10, 12, 15, 20 quilos. Se fosse fácil emagrecer, você não estava lá, né? É isso que eu ia falar, não precisava. Quando a gente faz a lipofracionada, não importa o peso da paciente. Importa se ela tem saúde. Ou não saúde, em primeiro lugar, e gordura localizada. Se ela tem gordura localizada, vamos fazer. Vamos fazer. 4 sessões, 5 sessões, 6 sessões, 7 sessões. Ele vai avaliar. Esse mês aqui eu bati o meu recorde. Foi? 15 litros no total. Uau! De uma paciente. Em 6 sessões. Então ela fez joelho, interna de coxa, culote, abdômen, flanco, dorso, braço. Ela literalmente fez o corpo inteiro. E a gente tirou 15 litros. Do céu, é uma paciente que estava acima do peso? Era uma paciente que tinha gordura localizada? Tinha muita. Era uma paciente que se beneficiou demais. Ficou seca. Ela perdeu fácil uns 20 centímetros de cintura. Gente, 20 centímetros, quase uma régua, né? É assim, num cinto ela tem que trocar o cinto. Não dá nem para não dá nem para ajustar o cinto, porque o cinto vai dar mais volta. Ela vai literalmente ter que trocar o cinto da calça, porque não dá para ajustar. É mudança de vida. Total. Nossa. Então, na lipofracionada, a terceira grande vantagem dela é que a quantidade de gordura é maior. Tá. E aí, a gente tem mais duas grandes vantagens. A primeira grande vantagem é que você não precisa se afastar das suas atividades. Gente, isso aí, presta atenção no que ele vai falar, porque é fato. E essa grande vantagem está associada ao fato dela ser menos traumática. Então, as duas próximas vantagens, na verdade, elas estão juntas. Tá. Uma depende da outra. Como a lipoaspiração ela é feita numa área pequena para o seu corpo. Então, por mais que eu tire toda a gordura, para o seu corpo é uma área pequena. Não representa nem 10% da superfície corporal total. Tá. O que para o nosso corpo é muito pouco. E como eu quebro a gordura antes de fazer? E como eu não mexo em nenhum outro órgão além do subcutâneo, eu não mexo no coração, eu não mexo no pulmão, eu não mexo no cérebro, eu não mexo em nada. Eu não desligo nenhuma parte do seu corpo. Seu corpo fica exatamente como você está aí, ó. Você está assistindo o vídeo, não está? É exatamente desse jeitinho que eu vou fazer isso ali. Consciente, orientada, Sim. Conversando, batendo papo. Raciocinando, perguntando. Normal, exatamente como você está aí agora. Como eu não mexo em nenhum outro órgão, e como eu quebro a gordura antes, e como eu faço uma área pequena, o trauma para o seu organismo é muito pequeno. O seu corpo não sente tanto. Então, você não tem tanta dor, você não tem tanto roxo, você não perde tanto líquido, você não perde tanto sangue. Você só vai perder gordura. Eba! Todo o resto vai estar preservado. E isso é muito bom quando? No dia seguinte. No pós. O pós-operatório imediato da lipo é sensacional. Eu fiz uma lipo ontem, antes de gravar o podcast, eu acabei de ver o paciente, um paciente de Brasília, um homem, que eu tirei 6 litros do abdômen e do flanco. Uau. Van, se olhar para ele, você não fala que ele fez lipo. Ele falou para mim assim, doutor, se eu soubesse que era assim, tinha feito antes. E olha que homem aqui, brincando, o homem é mais fraquinho pra dor. Mais fraquinho não, é muito mais fraquinho. Um homem com dor de cabeça é o homem que simula a dor do parto. Eu sabia que você ia falar isso. Mas é uma verdade, um homem com dor de cabeça, ele sabe exatamente quanto dói um parto. É exatamente a mesma dor para ele. Olha, gente, que e absurdo. O dor do parto é uma dor que abre o quadril, que passa um bebê, imagina passar um bebê, e para o homem é igual. Se você é homem e está assistindo esse vídeo, você sabe do que eu estou falando. A dor de cabeça é a dor do parto, pronto, igualzinho. Ai. Por quê? Porque o homem ele tem uma tolerância à dor muito menor. Você sabe que isso é muito interessante, Ivan.
Isso é fato? A gente nunca falou sobre isso. Minuto Cultura Geral. Tá. Foi feito um trabalho onde foi estudado sexo, a dor com relação ao sexo e com relação à etnia. Então pegaram homens e mulheres de diversas etnias, orientais, negros, africanos, europeus, da Europa vários lugares, então o italiano, o nórdico, o latino-americano, foram pegos vários pacientes de diferentes etnias e de diferentes sexos. Todas as mulheres com relação à etnia ganharam dos homens. Então, a mulher italiana ganhou do homem, tolerou mais dor que o homem italiano. A mulher oriental tolerou mais dor do que o homem oriental. A mulher africana tolerou mais dor que o homem africano. A mulher latina tolerou mais dor que ela. Todos. A mulher sempre ganhou, sempre tolerou mais dor. E todas as etnias na mulher foram mais fortes que todos os homens. Então, a mulher mais sensível à dor foi mais forte que o homem mais resistente à dor. É por isso que é a gente que dá a luz. Senão a humanidade tinha acabado, né? Se não fosse a mulher que tivesse filho, tinha acabado. Porque além de ter um filho, ela tem 2, tem 3, tem 4, ela esquece. Ela tolera mais dor e tem a memória mais curta. O homem, se tivesse um filho, ia falar, nunca mais eu vou ter isso. Por quê? Porque não sabe-se a razão. Por que será, né? Então, até tentaram explicar fisiologicamente que a mulher tem mais endorfina, a mulher libera mais endorfina, a mulher tem até pelo próprio processo do parto, acredita-se que tem muito a ver com essa questão da produção do filho. Mas não sabe se é ao certo por quê. Ou se é uma questão social, ou se a mulher tem uma... isso. Mas todas as mulheres, independentes da etnia, e a mulher que mais tolerou dor foi a oriental. É? A mulher japonesa é a mulher que mais aceita dor. Que legal. E a mulher que menos aceita dor é a italiana. Jura? Nesse trabalho, obviamente, né? Sim, a mulher italiana, acho que por essa coisa mais amorosa, né? Das italianas, você é descendente de italiano, você sabe do que eu estou falando. A mulher italiana sente mais dor do que a mulher oriental, porém a mulher italiana sente menos dor do que o homem oriental. Que é o que mais tolera dor. Caramba, que legal essa... É muito legal esse trabalho, né? Cultura geral, um minuto de cultura geral. Mas é legal esse podcast saber. É cultura geral e também. Engraçado, porque, claro, os homens são muito mais fortes que as mulheres, né? Assim, até falando de musculatura, fisicamente, né? Mas interessante. Pra dor eles não aguentam muito, isso. não. E aí, isso falando assim, como voltando, né? Pra nossa, sim. Como a lipo fracionada é uma lipo menor, menos traumática, como é uma lipo que eu quebro a gordura antes, como é uma lipo que o seu corpo tem menos perda, a dor é muito menor. Então, literalmente, no dia seguinte, você consegue. Tudo que você tolerar fazer, você pode. Obviamente, você não vai estar 100%. Você fez uma lipo. Claro, você não vai sair subindo escada, por exemplo, faxinando. Esse paciente que a gente tirou 6 litros de gordura, no dia seguinte, ele estava um pouco mais debilitado que um paciente que tira 1 litro de gordura. Por quê? A proporção da cirurgia é diferente. Maior. Mas esse paciente trabalhou no dia seguinte. E dá para trabalhar mesmo, gente. Você fica, às vezes, um pouquinho mais devagarzinho, né? Dependendo da área que você fez para sentar, para levantar. Mas tem a você cinta dirige, que incomoda, tem a placa, cinta. tem a toalha. São coisas externas que acabam incomodando, Sim. mas que não te proíbem e nem te impedem de qualquer tipo de atividade. Pelo contrário, é até bom, né, doutor? Sim, caminhar, quanto mais você fizer, melhor. Exatamente. Então, é muito legal. Se a gente pudesse resumir as 5 principais vantagens da lipo fracionada. Ela é muito mais segura. Sim. Eu tiro mais gordura. Eu tiro melhor a gordura. Você não se afasta das atividades e você sofre muito menos. E é nota 10. Gente, eu vou falar... Só de falar essas 5, para mim, eu vou falar como médico agora, né? Para mim, como médico. Faz mais de 10 anos que eu não faço lipo convencional na minha clínica. Acho que até mais, hein? Na minha clínica, até em 2010 eu ainda fazia, o cara veio de fora, precisa fazer todas as áreas e tal. Em 2010 eu lembro exatamente do último paciente, posso contar essa história muito legal. Era um comissário de bordo, um homem que morava em São Paulo, mas viajava muito. Muito. Ele tinha abdômen, peitoral e flancos para fazer e ele não podia fazer fracionado porque ele tinha muitas viagens e ele tirou férias e falou, eu preciso fazer tudo em 5 dias. Eu não tinha 5 dias para fazer as 3 áreas. Eu ia ter que fazer, né? Não daria para fazer. E aí eu fiz a lipo tradicional. Fiz em 2010 isso, foi 2010, faz 13 anos já.
Van, a angústia que eu passei Ai, gente. de não ver o paciente de pé, de não saber se tinha tirado tudo. Imagino. Tanto é que ele teve que fazer retoque, fez retoque com lipofracionada porque ficou um pouquinho de gordura aqui, que é comum na lipo É tradicional. normal, gente. Acontecer. Até na lipofracionada acontece, mas menos. Depois daquele dia eu falei, nunca mais, não faço mais. Porque eu fui dormir preocupado, eu fui ansioso, eu fiquei com medo de embolia, eu fiquei com medo de trombose, eu fiquei com medo de perfuração. Eu falei, não faço mais. Imagina. Na minha clínica, não faço mais, não faço. Se chegar hoje, se você for na Cutar de Cirurgia Plástica, Avenida Brigadeiro Luiz Antônio 4444, se você for hoje lá, agora, e falar assim, doutor, eu ponho uma montanha de dinheiro na sua frente, faz uma lipo tradicional, eu devolvo e falo assim, não faço. Eu acredito. Não faço. Pode insistir. Esses dias até uns 3, 4 semanas atrás foi uma moça em consulta. Eu vim aqui porque eu gostei do seu Instagram, eu sei que você só faz lipofracionada, mas eu quero fazer lipo tradicional porque eu quero fazer dormindo. Tava eu falei com medo. assim, querida, muito obrigado. Pode Me ir. desculpa, agradeço a honra de você estar aqui, vou devolver o valor da sua consulta. Não faço. Eu tenho vários colegas que fazem, se você quiser eu indico. Sim. Excelentes médicos que fazem lipo tradicional, eu não faço. A gente não está aqui para falar que a lipoaspiração tradicional é ruim, não presta e falar mal dos outros médicos. Não é isso. Para mim é. Para mim a lipo tradicional é ultrapassada. Mas eu concordo que eu sou paciente. A gente está aqui para defender essa técnica. Na verdade, a gente está aqui para mostrar que a lipo fracionada é melhor, na nossa opinião, tá? Sim. Eu respeito todas as opiniões e tem médicos excelentes que Inclusive fazem lipo amigos do Dr. Vitor. Muitos amigos próximos. Que fazem lipo tradicional. Eu tenho amigos que fazem lipo tradicional e fazem a lipo fracionada, que ainda não se balancearam. Tem até um amigo, grande amigo meu, que é meu mentor, inclusive, que lá no Rio Grande do Sul, Alexandre Peruso, que eu vou trazer ele para vir no podcast. Eba. Que ele ainda faz, mas ele já está parando de fazer. Por quê? Ele é um pouco mais teimoso e ele está parando de fazer. Por quê? Porque sabe que a lipo fracionada é melhor. Ela é melhor. Só que tem paciente que, quero dormir, tenho menos tempo, não quero fazer várias vezes. E esses médicos ainda fazem. Eu não faço mais. Imagina na cabeça do médico, ele acabou de falar esse exemplo, ele sabe quais são os benefícios e as seguranças e os riscos da fracionada e da tradicional. Ele tá lá na tradicional pensando em tudo aquilo que você acabou de falar da sua angústia. Assim, uma das coisas mais angustiantes para o médico, quando ele acaba a cirurgia, são duas angústias. Primeiro, não saber se ele vai ter ou não algum fenômeno tromboembólico, porque isso não depende do médico. Acontece depois. Depois, no dia seguinte, 2 dias depois. Então, isso é uma angústia tremenda. Você fica com o celular na mão esperando, vai ligar ou não vai? Vai ligar ou não vai? Deus. É horrível. E a segunda coisa, você não sabe se tirou tudo. Puta, isso é uma angústia, velho. Isso é uma... Nossa, o leão do perfeccionismo que tá aqui dentro, mas ele fica o tempo todo... Porque é terrível, porque você não sabe se você entregou o melhor. A gente nunca para pra pensar no médico, né? A gente só pensa no paciente. É horrível, é angustiante, é angustiante. Você não vê a hora de ver o paciente de pé 2 dias, 3 dias, 5 dias, 30 dias depois para saber se tinha ou não tinha gordura. É horrível. É tão ruim que eu não faço mais. Não faço. Pode pôr uma Ferrari na minha porta. Não faço. Não faço. E eu me lembro, alguns anos atrás, quando eu conheci o Dr. Vitor, acho que eu nunca falei isso, eu vou falar aqui. Eu fui indicada por uma amiga, e aí ela falou assim, Vanessa, você precisa conhecer um doutor que tá fazendo todo mundo lá no banco, e a gente chama ele de Doutor Ossinho. Eu falei, doutor, é porque ele deixa a mulherada seca. Acho que eu nunca falei isso, né? No osso. Resumidamente, fui lá no consultório, eu e mais 2 amigas, que fizemos, é claro. A gente ficou mais de 1 hora em consulta. Então, imagina, foram as 3 juntas. Mulheres, essa consulta eu lembro. E não eram 3 mulheres. Não eram 3 mulheres. Eram 3 mulheres apresentadoras de TV que falam mais que eu já falo bastante. As 3 falavam muito. E elas vieram assim, cheia de dúvida, cheia de pergunta. E vocês atendiam, vocês trabalhavam em clínicas, vendendo clínicas, sim, né? sim. Então vocês tinham muita informação. E eu acuado assim, ó. A gente assim, dele, e aí parava uma, começava a outra, e é isso mesmo, e dedo na cara, e eu, vamos lá. Calma, gente. Mas foi muito legal, as 3 fizeram a cirurgia, as 3 já eram lindas, ficaram muito mais. Olha, o Dr. Vitor. Por quê? Porque a gente consegue hoje, com a lipo fracionada, mostrar que ela é a melhor técnica. Sim, e ele tira todas as dúvidas. Se precisar, ele repete 10 vezes a mesma coisa.
Eu, há bons anos, quando eu fiz a primeira, recentemente fiz uma e mandei uma dúvida para ele e ele educadamente respondeu, Vanessa, é assim mesmo. Gente, o Dr. Vitor é do começo ao fim, é ele. Isso é bem legal falar. Ele atende telefone, ele atende mensagem, ele vê você quando você está lá fazendo sua drenagem, ele vai lá, ele põe a mão, você fala, você está angustiado, porque quando a gente faz, a gente fica querendo a perfeição máxima, né, doutor Vitor? E rápido, né? Sabe que é uma coisa muito comum? É muito comum com as pacientes, elas não esperam o tempo. Ansiedade. Uma lipo demora de 3 a 6 meses para dar o resultado. Sim, sim. E a paciente no dia seguinte acha que vai ficar linda, maravilhosa. E a lipo... Mas já dá para ver a podcast, né, Van? Olha sim, que coisa boa. Esse tema. Pós-operatório. Vai ser o próximo podcast, acompanha, que vai ter mais sobre isso. Ótimo. Pós-operatório de lipo. Mas a gente consegue ver na hora, mas leva um tempo para recuperar. E sim. isso é muito importante. E uma coisa que a gente sempre defende, né, Van? Médico e paciente tem que estar sempre junto. E isso a minha parte eu vou fazer. Podem ficar absolutamente tranquilos que a minha parte eu vou fazer. Eu amo o que eu faço. Amo de paixão. Tá nos olhos dele, gente. E eu vou estar sempre do lado dos meus pacientes, que eu acho que boa parte do resultado positivo depende dessa relação médico-paciente. Sem dúvida. E faz toda a diferença mesmo. Eu não estou aqui para puxar saco, nada. Conheço o Dr. Vitor há anos. Sou paciente, vou continuar sendo. Minha família, minhas amigas, tanto que eu estou aqui defendendo o podcast, porque isso faz diferença. O médico põe a mão, o médico te atende, o médico vê... Tira essa angústia que a gente Isso fica. devia ser o normal, infelizmente mas não é. Não é. Devia, mas não é. E a gente faz isso com muito prazer, porque a gente entende que é assim que a gente obtém o sucesso. Sucesso esse que a Van dividir aqui comigo no podcast. Um prazer enorme ter você aqui, Eu Van. Que agradeço. Muito sempre, obrigado. sempre. Como sempre, voou 45 minutos, Nossa, a gente nem viu. Próximo podcast, pós-operatório de lipofracionada. Vai ser bem legal fechado. esse aí. Van, obrigado. Obrigada a você. Aguardem a gente.